Bom dia, crianças! Tudo bom? Aqui é o Pastor Diego e nós vamos falar hoje sobre os mandamentos da lei de Deus. E o que são os mandamentos da lei de Deus? Um caminho para agradar a Deus, não é? Os mandamentos, as leis de Deus, eles não servem para nos dar a salvação. A salvação nos foi dada em Cristo, pela graça. Paulo diz lá que pela graça nós somos salvos. Então você pode dizer, para que então servem os mandamentos, pastor? Os mandamentos servem para a gente agradar a Deus. Os mandamentos foram dados por Deus a nós como um caminho seguro por onde a gente pode agradar o nosso Senhor, ok? E hoje nós vamos falar sobre dentro dos mandamentos, a gente vai falar sobre uma coisa muito complicada que é a mentira. A mentira. Você já mentiu? Ah, eu acho que não é verdade? Mas o que é mentira? A mentira é quando a gente fala uma coisa que não é verdade. Ou porque a gente tem medo da verdade, ou porque a gente fez algo de errado e falar a verdade quer dizer que a gente vai ter que se responsabilizar. Só que a mentira, ela tem um problema. A mentira acaba amarrando a gente, não é? Imagina que uma pessoa conta uma mentira. Ela vai ter sempre que lembrar da mentira que ela contou para que ela possa continuar mentindo, não é? Então ela conta uma mentira com uma pessoa e logo em seguida ela é obrigada a continuar mentindo. Você acha que isso é uma coisa de Deus? É verdade, não é mesmo, não é? Mentir não é algo de Deus, né? Nós não somos pessoas feitas para a mentira. Nós somos feitos para a verdade, não é? E eu vou falar para vocês uma pessoa na Bíblia que mentiu. E nós vamos ver o que aconteceu com essa pessoa, ok? Vamos lá? Então abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 5, ou pede para o papai e a mamãe abrir, tá bom? Vamos lá, vamos ler aqui. Nós vamos falar sobre Ananias e Safira. Mas você pode falar assim, mas pastor, Ananias e Safira, mas tem um tal de Barnabé aqui do lado também, não tem? É, gente, tem um tal de Barnabé aí, não é? E eu queria que você visse aqui, antes de Atos 5, um pouquinho antes, não é? Lá no final do capítulo 4, tá bom? Lá no versículo 32. Da multidão dos que creram, era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma coisa que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e com todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como também um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado porque nós podemos louvar e bendizer o teu santo e bendito nome. Nos ajuda, Senhor, a vivermos a verdade. Nos ajuda, Senhor, a buscarmos a viver de uma maneira que agrada ao Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus hoje e sempre. Amém. Você viu aqui, antes de Safira e Ananias, Barnabé. E Barnabé, que quer dizer filho da exortação. Bar, filho, Nabé, exortação, né?
A palavra nabé no hebraico, que é a língua que falava lá as pessoas que viviam na época de Jesus, né? Vem da mesma palavra que dá a origem à palavra profeta, não é? Então, a primeira igreja, as igrejas primitivas, né, eles viviam tudo em comum. Então não tinha ninguém passando necessidade. Por quê? Ninguém podia dizer assim, ah, isso é meu, ah, isso é do Joãozinho, isso é da Mariazinha, aquilo é da Aninha. Não, todo mundo era dono de todas as coisas, certo? Então, eles tinham tudo em comum, ninguém passava necessidade, certo? Aí o que aconteceu? O Barnabé, ele era essa pessoa, ele tinha uma propriedade e ele vendeu e foi lá e deu tudo, colocou tudo aos pés dos apóstolos. Sabe por quê? Porque os apóstolos saberiam dar aquele dinheiro para quem precisava, tá bom? Então Barnabé era um homem que vivia a verdade, né? Ele vivia a verdade. E a igreja era um só coração e uma só alma. Todo mundo estava tão unido, que parecia que eles tinham um coração só. Imagina, um coração só, não é? E aí, o Ananias e a Safira, eles viram isso, especialmente o que o Barnabé tinha feito, e eles queriam fazer também. Porque o Barnabé, ele ficou. As pessoas gostavam dele, e todo mundo que fazia isso era querido, porque estava ajudando os outros. Eles queriam ter essa fama, eles queriam ter esse. Ficar igualzinho o Barnabé. Né? Aí veja, continua lendo o texto com o pastor aqui, no capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, igualzinho o Barnabé. O Barnabé também, ele tinha uma propriedade, ele tinha ali um terreno, uma fazenda, uma casa. Nós não sabemos que tamanho era essa propriedade, nem do Barnabé, nem do Ananias da Safira. Nós sabemos que eles venderam suas propriedades. O Barnabé foi lá e colocou aos pés dos apóstolos, né? E eles distribuíram aquele dinheiro para quem tinha necessidade. Então comprava comida para as pessoas, dava comida para as viúvas, né? O que são a viúva? Aquelas mulheres que já não tinham mais marido, que os filhos estavam muito grandes, ou que às vezes nem tinham filho, estavam já idosas, velhinhas e não tinham quem cuidasse delas, né? Então a igreja fazia isso, os diáconos, né? Aqui no capítulo 6, né? Vai ter a instituição dos diáconos, e os diáconos vão cuidar disso, igualzinho os diáconos fazem hoje, não é? O Ananias e a Safira também fizeram a mesma coisa. Foram lá, eles tinham uma propriedade, eles venderam. Mas o Ananias, ele entrou em acordo com a mulher, sabe? Né? O Ananias, ele vendeu a propriedade, mas ele decidiu conversar com a mulher, né? E falar assim, olha, amor, a gente não precisa dar todo o dinheiro não é? Olha só, mas de acordo com a sua mulher, ele ficou com parte do dinheiro e levou o restante e colocou os pés dos apóstolos. Olha só, hein? Sabia que Paulo, lá em 1 Timóteo 6,10, ele diz que o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro, é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, nessa ganância, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Pois é, o Ananias, ele poderia ter falado para os apóstolos o seguinte: irmãos, eu vendi minha propriedade, mas eu preciso de parte do dinheiro, eu preciso guardar a parte do dinheiro e eu vou dar só uma parte para vocês. E todo mundo ficaria feliz. Mas não, eles tinham inveja do Barnabé. Eles queriam ser igual ao Barnabé, mas sem fazer o que o Barnabé tinha feito. Então eles resolveram fazer o quê? Eles resolveram contar uma mentira.
Ai, que coisa feia, não é verdade? Contar mentira. Contar para a professora que fez a lição e não fez. Contar para o papai e para a mamãe que arrumou o quarto e não arrumou. Ai, esconder que tirou nota baixa na escola. Tudo isso é mentira. E Deus se agrada disso? De jeito nenhum. Deus não se agrada disso, não é? Então, disse Pedro a Ananias, né? Então eles foram lá, né, colocaram tudo aos pés dos apóstolos, não é? Mas o Ananias reteve parte do dinheiro. Ele falou: "Ô pai, eu não vou dar tudo não. Mas você pode enganar a Deus? De jeito nenhum." Então disse Pedro: "Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo?" Pois é, você está vendo? Como é difícil, como é vergonhoso quando a gente é pego na mentira, não é verdade? Quando a professora fala assim: "Ô, você fez a lição?" E aí você fala assim: "Fiz." E ela fala assim: "Então deixa eu ver." E aí tá tudo sem fazer. E aí, não é pior? Ou quando a mãe pergunta assim: "Você arrumou o seu quarto?" E você diz assim: "Arrumei." Mas ela vai lá e tá tudo desarrumado. Você pode dizer assim: "Não, mas eu ia arrumar, eu ia fazer, mas eu não fiz." Tudo isso é mentira. Você pode até enganar as pessoas. Você pode enganar até as pessoas que a gente quase não engana. Mas Deus, ninguém pode enganar. E, e Pedro foi avisado pelo Senhor que Ananias estava mentindo. E Pedro disse para Ananias que ele não estava mentindo para ele, para o Pedro ou para os outros apóstolos. Ele estava mentindo para o Espírito Santo. Ele estava mentindo para Deus. Todo pecado sempre é contra Deus. A mentira, ela ofende a Deus. Nós não podemos mentir. E aí, conservando porventura, não seria teu? Pedro disse isso para Ananias. Ananias, se você não quisesse vender sua propriedade, ou se você conservasse, seria teu. Se você quisesse vender e ficar com todo o dinheiro, você também poderia. Mas por que você ah, colocou no coração este desígnio? Olha o que Pedro está dizendo para ele. Ananias, por que você colocou no seu coração o desejo de enganar a Deus? Não mentistes para os homens, mas para Deus. Então, tome cuidado. Quando você mente, você não está mentindo para os homens, você está mentindo para Deus. Você pode até por algum tempo enganar o papai e a mamãe. Você pode até por algum tempo enganar a professora. Por algum tempo enganar o pastor, os presbíteros, os diáconos. Um amiguinho. Mas você nunca vai enganar a Deus. Porque ninguém pode enganar a Deus. Aí, o que aconteceu? Quando Ananias ouviu essas palavras, olha o que aconteceu com ele. Ele caiu e morreu. Olha só. Ai, pastor, então sempre que alguém mente morre? Não. Olha, todo pecado, ele causa desagrado em Deus. Quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. Nem sempre Deus vai nos punir de maneira muito severa, mas todo pecado que a gente cometeu, um dia a gente vai ter que prestar contas diante do Senhor. Os nossos pecados podem nos tirar a salvação? Uma vez salvo, salvo para sempre. Se o Papai do Céu nos levou a Jesus, nada pode tirar a nossa salvação. Mas a gente
Lembra que eu disse no começo? Os mandamentos da lei de Deus são uma maneira de a gente agradar o Senhor. E aqui o Senhor puniu Ananias com a morte. Para quê? Para que as pessoas, ao ouvirem o que aconteceu, temessem a Deus, não fizessem a mesma coisa. E você sabe o que aconteceu? Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor aos ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levaram à sepultura. E logo em seguida, quase 3 horas depois, a mulher do Ananias, a Safira, não sabia do marido dela. Onde será que está o Ananias? Ah, já está quase acabando a janta aqui, o Ananias não aparece? Ah, eu vou atrás do Ananias, não é? Ananias, Ananias, cadê você? Então ela foi lá onde estavam os apóstolos, não é? Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que tinha acontecido. Ela não sabia que ele tinha morrido. Ela achou que ele ia mentir, todo mundo ia ficar feliz com ele ia ser igual o Barnabé, mas não foi isso que aconteceu. Então Pedro dirigiu-se a ela. Pedro perguntou para essa filha também: olha, dize-me, vendeste aquela terra por tanto? E ela respondeu o quê? Sim, portanto. O que ela está fazendo? O mesmo pecado do marido dela. Eles combinaram tudo. Ela também está mentindo. Ela teve a oportunidade aqui de falar a verdade. Ah, mas se ela falasse a verdade, pastor, as pessoas iam ficar bravas com ela. Ela ia ficar envergonhada. Nada é melhor do que desagradar a Deus. Desagradar a Deus é a pior coisa que nós podemos fazer, é desagradar ao Senhor. Não há nada pior do que isso. E nós fazemos exatamente isso quando nós pecamos, quando nós fazemos aquilo que é mal aos olhos de Deus. Então, às vezes, falar a verdade é difícil. Eu não fiz a lição de casa, porque eu esqueci, porque eu estava brincando, porque eu não quis, porque eu não sabia. A professora pode ficar brava. Mas isso é melhor do que desagradar o Senhor. Ah, papai, mamãe, eu não arrumei o quarto. Papai, mamãe pode ficar bravo, pode dar um castigo. Olha, você não vai assistir televisão, você não vai brincar hoje com um coleguinha, mas isso não é pior do que desagradar o Senhor. Então, veja, ela respondeu, sim, portanto, tornou Pedro. Pedro respondeu para ela: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu também. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. Puxa vida, ela também morreu. Olha, a mentira é uma coisa muito séria. Quais foram os pecados de Ananias e Safira? Ah, os pecados de Ananias e Safira, olha, está aqui os 10 mandamentos. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra do dia do sábado, que para nós é o domingo, né? O sábado cristão é o domingo, né? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Puxa vida, não é verdade? Ela faltou com a verdade a Safira. Ela falou aquilo que não era verdade, ela deu um falso testemunho. Meu Deus, olha o que João diz: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, não é? Então eu vou dar um exemplo para você. João é um aluno estudioso, mas não bagunça seus colegas porque teme desagradar a Deus. Qual é o mandamento que ele está obedecendo?
Ele é um aluno estudioso, ele faz a lição certinho, ele não bagunça na sala, ele não fica conversando no meio da aula, ele faz tudo isso porque ele teme desagradar a Deus, né? Não terás outros deuses diante de mim. Sempre quando algo me leva a desagradar a Deus, isso é um ídolo do meu coração, é algo que me leva para longe de Deus, não é? Deus vê todas as coisas, até aquelas que eu acho tão bem escondidas. O Ananias e a Zafira, eles tinham feito um acordo e eles achavam que estava tudo muito bem escondido. E não estava. Outro caso, Antônio tem uma meia da sorte. Ele nunca faz nenhuma prova sem usá-la. Qual é o mandamento que ele está transgredindo? Existe meia da sorte? Não farás imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima do céu, debaixo da terra, nem de coisas que há debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus forte e zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que aborrecem e que usa de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que me amam e que guardam os meus preceitos, os meus mandamentos. Ah, pastor, mas isso, a meia da sorte não é uma imagem de escultura, mas é algo que eu estou colocando a minha confiança. Ah, é a minha meia da sorte, eu só fui bem na prova porque eu usei aquela meia. Isso é uma superstição, isso é desagradar a Deus. Outro exemplo, Marcos gosta de fazer piada com as coisas de Deus. Ele não respeita os horários de culto, fazendo pouco caso das orações da leitura da palavra. Ah, então Marcos, ele quando ouve piada sobre Deus, ele escuta, ele dá risada, ele mesmo conta. Ele vai para a igreja e ele fica no celular na hora que o pastor está pregando. Pode fazer isso? Né? Se bem que hoje todo mundo tem que ficar no celular para ver a pregação do pastor, né? Mas antigamente, às vezes, a pessoa podia estar no celular na hora da pregação. Pode fazer isso? Não pode, não é verdade? Qual o mandamento que ele está transgredindo? Daqueles 10 mandamentos ali. Não tomarás o nome do Senhor em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Então, eu fazer piadinha do nome do Senhor, eu não respeitar o Senhor. Outro mandamento que ele está descumprindo é guardar o dia do Senhor. Ele não está guardando adequadamente o dia do Senhor. Hoje é domingo, é o sábado cristão. Nós precisamos hoje fazer o quê? Nos dedicar à leitura da palavra, à caridade, à meditação da palavra, ao serviço religioso. Então eu vou acompanhar a escola dominical, eu vou acompanhar o culto, né? Porque isso agrada a Deus. Joana ficou até tarde brincando, assistindo televisão e não sentiu vontade de ir à escola bíblica dominical. Qual é o mandamento que ela descumpriu? Lembra de santificar o dia de sábado. Trabalharás 6 dias e farás nele tudo o que tens para fazer. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nesse dia obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o peregrino que vive nas tuas portas para dentro, porque o Senhor fez 6 dias o céu e terá a terra, o mar e tudo que há neles, e descansou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Nós não guardamos exatamente o sábado, não é? Por quê? Porque essa era uma regra cerimonial dos judeus. Nós guardamos o domingo. Mas não é porque nós guardamos o domingo que nós não precisamos obedecer às mesmas regras que os judeus tinham. Óbvio, nós vamos usar esse dia para quê? Para a glória de Deus, certo? Então, quando começa a preparação para a escola dominical? Lá no sábado à noite, quando eu não fiquei assistindo televisão até tarde, não fiquei brincando, não fiquei conversando no WhatsApp com um coleguinha, não é? Para quê? Para estar descansado no outro dia e poder participar tanto do culto à noite quanto da escola dominical. Aninha é muito obediente aos seus pais, sempre está disposta a fazer tudo o que é pedido. Qual é o mandamento que está cumprindo? Honrarás teu pai e tua mãe,
para teres vida longa sobre a terra que o Senhor teu Deus há de dar. Então, eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe. Naquilo que for de acordo com a palavra de Deus, eu tenho que obedecê-lo. Ah, vá arrumar o quarto, Aninha. A Aninha vai arrumar o quarto. Por quê? Porque ela não está obedecendo só ao papai e à mamãe, ela está obedecendo a Deus. Não é verdade? Carlos estava jogando bola e um colega chutou sua perna. Ele esperou e fez o mesmo para se vingar. Qual é o mandamento que ele está descumprindo? Não matarás. Ah, mas ele não matou o colega, ele só chutou a perna dele. Pois é, não é? Jesus diz que nós temos que evitar matar, não é só ir lá e matar o meu coleguinha, né? Eu tenho que evitar falar palavras torpes, falar a vingança, a violência. Por quê? A pessoa ela chega a matar o seu semelhante quando ela começa ali querer vingança, pensar coisas erradas sobre aquela pessoa, ficar alimentando ódio sobre aquela pessoa. Então, qualquer sentimento desse, como de vingança, podem levar ao assassinato. Então, a gente tem que começar a evitar esses pensamentos e, lá na minha cabeça, fazer as coisas que agradam a Deus. Não é? A gente não agrada a Deus só nas coisas que a gente faz. A gente agrada a Deus nas coisas que a gente pensa e nas coisas que a gente não deixa de fazer. Como assim, pastor? São as omissões. Lembra lá do bom samaritano que estava jogado na beira da estrada? Pois é, quando o sacerdote e o levita passaram por ali, eles poderiam ajudá-lo, mas não ajudaram. A Bíblia diz que quem sabe o que tem que fazer e não faz, está pecando. Então, Manuel tem muita inveja da mochila do Pedrinho e não para de pensar em ter uma igual. Qual o mandamento que ele está descumprindo? É o furto, ele está cobiçando, né? É a cobiça. E isso pode levá-lo a todas as consequências, né? Para ter uma mochila igual. Pedrinho estava na escola e viu que o seu amigo Paulinho pegara o estojo de Aninha, né? A professora perguntou a ele se ele viu, né? Qual o mandamento que ele está descumprindo? Aqui está errado, tá, crianças? Aqui é não furtarás, né? E também esse, né? Não darás falso testemunho. Ele ajudou o furto do colega e ele mentiu, né? Igual Ananias e a Safira. Pedrinho nunca está feliz com o que tem e sempre quer o que os outros têm. Qual o mandamento que ele está descumprindo? Não cobiçarás a casa do seu próximo, não desejarás a mulher, o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. É inveja, eu sempre quero o que os outros querem. Não é? Você está vendo? Não é? Todos os mandamentos foram dados por Deus para a gente poder agradar somente a Deus, para a gente não ficar rindo das coisas sagradas, para a gente amar e respeitar nossos pais, para a gente não mentir, não cobiçar, não matar. Quando a gente cumpre os mandamentos de Deus, nós somos pessoas melhores. Vamos orar a Deus pedindo para que Deus nos ensine, nos ajude a cumprir os mandamentos? Papai do céu, obrigado, Senhor, porque nós temos esses mandamentos. A tua lei é graça para as nossas vidas. Então nos ajuda com o teu Santo Espírito para fazermos tudo o que agrada ao Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e por todo sempre. Amém. Tchau, crianças. Até a semana que vem, tá bom?